Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Chupeta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Vavá Matemática, onde aqui você já sabe, nós tornamos a matemática Melzinho na Chupeta. Eu trouxe para vocês hoje um assunto que tu não gosta. Não adianta que tu não gosta, eu vou falar sobre análise combinatória, mais precisamente sobre permutação com elementos repetidos, a famosa permutação com repetição, onde muitos alunos olham por uma fórmula dessa, que não precisa memorizar e se apavoram, e aí chega na hora da prova e aí não dá certo, ok? Então presta atenção até o final desta aula, já vai deixando aquele like porque o assunto é super interessante, já vai se inscrevendo no canal se você não se inscreveu e me acompanhe até o final deste vídeo. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, mas o que seria uma permutação com repetição? A permutação nós já vimos na aula simples de permutação, na aula simples. Na aula anterior de permutação simples, se você não assistiu, está aparecendo o linkzinho desta aula aqui para você, que permutar significa trocar de posição, trocar reciprocamente, trocar os elementos de posição entre si. Agora, permutação simples era formada por elementos todos diferentes. A permutação com repetição implica que você está trocando as posições entre alguns elementos, dos quais alguns deles podem ser repetidos, ok? Mas não há necessidade de você memorizar esta fórmula aqui. Prestando atenção, pessoal, em um único exemplo, você vai ter condições de fazer qualquer questão de permutação com elementos repetidos. Quer dizer uma coisa? Vamos supor que eu tenha para vocês a palavra arara. Olha lá, palavra arara. Quantas letras tem a palavra arara? Olha para lá e responda para mim. Quantas letras tem a palavra arara? Aí fica meio no ar, meio abstrato, né? Que se eu perguntasse quantas letras e tu me falar que é 5, aí eu vou ter sacanagem, vou perguntar, Então diz para mim quais são as 5. A letra A é uma, a letra E é outra, a letra A já foi. Então me dá outra, são 5 letras, eu falei 2. Então, na verdade, pessoal, é quantas posições as letras da palavra arara ocupam. Então, vamos brincar com o número de casinhas. Isso, olha lá. Quantas posições as letras da palavra arara ocupam? 5 posições, ok? Agora, se eu perguntasse para vocês, trocando as posições dessas letras, eu consigo formar vários anagramas. O que são anagramas? Se você não sabe, está aparecendo para ti. Anagramas são palavras com significado ou não, formadas a partir das letras de uma palavra dada. Você vai pegar as letras da palavra arara, por exemplo, e você vai trocar as posições. Olha aqui, ó. Vamos botar rara. O que é rara, Vavá? Não sei. Olha, rara, não sei, mas é um anagrama formado com as letras da palavra arara, ok? Então, anagramas, você fica trocando as posições das letras. Cada troca que você está fazendo uma permuta. Então, se eu perguntasse, quantos anagramas diferentes podemos formar com as letras da palavra arara? Pessoal, para tudo aí. Se fossem 5 letras diferentes, pelo que nós vimos na aula anterior de permutação simples, você estaria trocando as posições de 5 elementos diferentes, se fossem letras distintas. A permutação de 5 elementos diferentes, você calcularia fazendo o fatorial do 5, que daria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, daria um total de 120. 120 anagramas se fossem 5 letras diferentes. Como eu tenho letras repetidas, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se eu trocar a posição aqui, pega a palavra arara lá em cima, aí eu troco a posição deste primeiro A com a posição do último A. Esse primeiro A vai para o lugar do último ali, esse último vem para o lugar do primeiro. Isso aqui, ó. Pergunto para ti. Mudou. Opa, ficou uma borração. Olha lá, mudou a palavra? Não, porque você trocou a posição, as posições, entre 2 elementos iguais. E se você calcular o fatorial do 5, que vai dar 120, tu está supondo que qualquer permuta irá gerar uma palavra diferente, o que é mentira. Então, o que você faz, professor? Esses elementos repetidos, se você trocar as posições, vão gerar a mesma palavra. Então, basta você pegar o fatorial do total de elementos, são 5 elementos, fatorial do total, fatorial do 5. E dividir esse fatorial pelos produtos entre os fatoriais das quantidades de elementos repetidos. É claro que você não entendeu nada, eu quis me bobear aqui falando tecnicamente. Basta você pegar o total de elementos e fazer o fatorial deste total, e aqui no teu denominador, você vai verificar quantas vezes a letra A aparece. 3. Então você vai dividir pelo fatorial de 3.
A letra R aparece quantas vezes? 2. Então você vai dividir o mesmo 5 pelo fatorial de 2 e multiplicar os fatoriais aqui embaixo. É claro, 3 fatorial vezes 2 fatorial, eu não posso multiplicar fatoriais. O que eu faço aqui, professor, que nós vimos lá na aula de fatorial dentro dessa playlist? Se você tem fatoriais, desenvolva o maior até chegarmos em um dos menores, para efeitos de simplificação. Fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3. Poderia continuar, mas posso colocar o símbolo de fatorial. Lembra que eu brincava de um símbolo de pause na aula anterior lá do fatorial? Agora, por que o senhor parou no fatorial de 3, professor? Eu parei no fatorial de 3 porque eu tenho fatorial de 3 no meu denominador. Eu posso simplificar, que é uma das coisas que você mais gosta na matemática. 5 vezes 4 dá um total de 20. E 20 dividido por 2 fatorial, olha lá, o que é 2 fatorial? 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1, que vai dar 2. E 20 dividido por 2, isso aqui vai dar um total de 10. Então, nós poderemos formar um total de 10 anagramas com as letras da palavra arara. Ao invés de 120, são apenas 10 palavras diferentes, 10 anagramas diferentes. Tranquilo? Então, esse é o tutano da permutação, quando tu estás permutando elementos, dos quais alguns são repetidos. Mas eu vou pegar um outro exemplo, na verdade, outros exemplos, para que você possa me acompanhar e esqueça essa fórmula de uma vez por todas. Vamos nessa! Muito bem, pessoal. Agora, olha só o exemplo que eu trouxe para vocês, onde nós vamos trabalhar com a permutação, dos quais alguns elementos são repetidos. Um exemplo do teu dia a dia, todo mundo já passou por isso. Ah, eu não, todo mundo do teu dia a dia. Ah, matemática, lá vem o Vavá para matemática para a vida. Não é matemática para a vida. Mas você já foi a algum supermercado, não é isso? Quando você pega lá os produtos no supermercado e vai passar pelo caixa, tem a leitura óptica, não é isso? Lá o pi, olha lá, pi, olha lá, pi, olha lá, pi. Como assim, Vavá? Cara, lembra dos códigos de barra? Cada produto tem um código de barra. E aí, quando você passa o código de barra, automaticamente você olha no visor o valor do produto, não é isso? O preço do produto. O que acontece? Imagine esse código de barra aqui, onde você tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras. Agora, esse código de barra vai representar o valor de um produto. Se nós trocarmos duas barras diferentes de posição, você vai ter um novo código de barra. E se você tiver um novo código de barra, você vai ter, consequentemente, um novo preço. Imagina eu perguntando para vocês. Com essas 7 barras, com este código de barra, quantos preços diferentes nós podemos formar? Ah, professor, vou ficar brincando de trocar as posições, mas é muita coisa, sim. Mas você percebeu o que eu acabei de falar? Brincando de trocar as posições das barras. Trocar as posições é permutar. Como algumas barras são iguais, você vai permutar alguns elementos, dos quais alguns são repetidos. Por isso, permutação com repetição. Preciso usar a fórmula? Não, pensa aqui, vem cá. Claro que o meu desenho está mais ou menos, mas vem cá. Você tem duas barrinhas bem fininhas, que eu vou destacar com uma bolinha em cima aqui, 2 barrinhas bem fininhas. Você tem 3 barrinhas medianas, E você tem aqui 2 barrinhas mais grossas no final ali, beleza? Agora, vamos supor, sempre quando você for permutar elementos, suponhamos que eles sejam todos diferentes. Ah, então vamos supor que você tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras, todas diferentes. Se os elementos sejam barras, pessoas, são todos diferentes, barras, pessoas, coisas, objetos. Se os elementos são todos diferentes, permutação de 7 elementos, quando 7 elementos são diferentes, é dada pela definição da aula anterior, que é o fatorial de 7, lá da aula da permutação simples. Então, se eu tivesse 7 barras diferentes, eu trocaria as posições das 7, faria a permutação de 7, como são diferentes, 7 fatorial. E a resposta seria 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, e aí dá um valor bem grande. Tranquilo? Agora vem cá, eu tenho elementos repetidos. Se eu trocar a posição da barra fininha com a barra fininha, eu efetuei uma permuta, não é isso? Está contando aqui dentro, mas o código de barra não vai mudar, porque são barras idênticas. Então eu tenho elementos repetidos. E quando eu tenho elementos repetidos, o que eu tenho que fazer? Dividir o fatorial do total por quem? A barra mais fininha apareceu 2 vezes. Então vou dividir pelo fatorial de 2. A barra mediana apareceu 3 vezes. Então vou dividir pelo fatorial de 3. A barra mais grossa apareceu também 2 vezes. Então vou dividir pelo fatorial de 2. O que eu faço com os fatoriais aqui no meu denominador? Eu indico uma multiplicação, não multiplico. Agora, fatorial, o que você faz para desenvolver? Desenvolvo o maior até chegar em um dos menores, para efeitos de simplificação.
Fatorial de 7 é a mesma coisa que 7. Tira uma unidade 6, tira uma unidade 5, tira uma unidade 4, tira uma unidade 3. Vou parar no 3, símbolo de pause nele. Bota lá o símbolozinho de fatorial. Por que o senhor está parando no fatorial de 3 mesmo? Porque eu tenho o fatorial de 3 aqui embaixo, ó, está aqui ele. Agora você vai simplificar o fatorial de 3 com o fatorial de 3. E os outros dois fatoriais você vai simplesmente desenvolvê-los. Fatorial de 2, nós já vimos que é 2 vezes 1. Então você vai ter 2 vezes 1 vai dar um total de 2. E aqui 2 vezes 1 vai dar um total de 2. Agora, 2 vezes 2 dá 4. Corta com 4 lá de cima. Então sobrou para nós que a nossa permutação vai ser igual a 7, olha lá, vezes o 6, vezes o 5. Agora, 5 vezes 6 dá 30. Vezes 7 vai dar um total de 210. 210 o que, Vavá? Tu poderás formar 210 códigos de barras diferentes com essas 7 barras, trocando as suas posições. Consequentemente, você vai formar 210 preços distintos. Você poderá marcar no supermercado 210 produtos diferentes, porque você tem 210 preços, todos distintos, formados com essas barras. Tranquilinho? Beleza? Espero que você tenha aproveitado, pessoal, essa nossa aulinha, mais uma aulinha da nossa playlist de análise combinatória, ok? Aproveita bem não só essa playlist, como tem outras playlists aí de funções, de matemática básica, de estatística, de geometria plana, geometria espacial, nesse canal que aos pouquinhos está crescendo e eu vou tentar ajudar vocês cada vez mais para que você possa detonar nas suas provinhas, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.